sexto ano, tudo bem com vocês? Estão animados? Eu estou para mais uma aula de matemática. Viu que legal? E vocês, estão com o material aí separadinho, o caderno, a caneta, o lápis para anotar? E hoje nós vamos fazer desenho nas nossas aulas. Sim, desenho na matemática. Que legal? Então vamos lá ver o que nós vamos estudar hoje. Qual é o objetivo das nossas aulas de hoje? É identificar os elementos do triângulo. Triângulo, vocês lembram o que é? E conceituar triângulo. Será que vocês lembram? Então, por que será que os engenheiros utilizam tanto a forma de triângulo nas suas estruturas? Vocês já observaram? Por exemplo, quando você tem principalmente de madeira, um portão, eles não colocam uma viga assim, atravessando, lembra um triângulo? Já viram esse tipo de ponta aqui de metal? Também tem o triângulo. Mas por que será que os engenheiros, nas torres, usam a forma do triângulo? Porque ele é caracterizado por sua rigidez. Bom, mas o que é rígido, professora? Significa ser firme, quer dizer que ele não deforma, ele dá firmeza. Diferente, por exemplo, de um quadrado. Se eu tiver uma forma quadrangular, eu consigo mexer. E o triângulo não. Então, isso dá firmeza nas construções. Por isso que torres altas, pontes, principalmente de metal, têm o formato de triângulo. Dá uma olhadinha quando vocês verem e comecem a reparar nisso, tá bom? E o que é o triângulo, então? Vocês devem estar, professor, é um polígono de 3 lados. Isso mesmo. O triângulo ele tem 3 lados. A palavra tri significa 3, Então, eu tenho o triângulo, aqui nesse formato clássico, e eu tenho os pontos A, B, C, que a gente chama isso de vértice. A gente já vai ver na nossa aula, tá bom? Então, como que a gente indica o lado de um triângulo, A gente não vai falar lado direito, lado esquerdo, lado de cima. A gente fala da seguinte maneira: segmentos, lembram disso? Então, A até B é um lado do triângulo. A até C, ou CA, tanto faz, é o outro lado do triângulo. E BC é o terceiro lado do triângulo. Então, quando eu estou falando em lado do triângulo, a gente indica onde ele começa e onde termina. Por isso que é chamado de segmento, é um pedacinho de uma reta, tá bom? E vamos praticar, vamos exercitar. Lucas está no ponto A. E decidiu ir de bicicleta na casa da sua avó, que é pertinho, que está localizado lá no ponto C. Ele tem 2 caminhos para seguir e pretende seguir pelo mais curto. Qual é o trajeto mais curto? Ele está aqui, ele pode ir até B e depois vai até C, que é a casa da avó. Ou ele sai de A e vai até C. E daí? O que vocês acham? Qual que é o caminho mais curto? Quantos metros ele vai percorrer nesse caminho? Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e a gente já volta.
E aí, conseguiram resolver? Qual é o caminho mais curto? Né? Vamos ver essa distância, então? Então lá, ó. Ele pode sair do vértice A e ir por essa rua aqui. E ele vai chegar direto lá na casa da avó dele. Ele vai percorrer 1.300 metros nesse caminho, né? E mais ou menos umas 13 quadras. Não é tão longe, de bicicleta de boa, né? E aí ele pode também fazer um caminho diferente. Ele sai lá de A, vai por essa rua, que tem aquele ponto B, onde ele vai dobrar a esquina, né? Então, 715 metros. Com mais 715 metros, vai dar 1.430 metros. Então, é um outro caminho que ele está escolhendo. Mas a pergunta é, qual é o mais curto? Indo de A até B e depois de B até C, que é por duas ruas, ou indo por essa rua aqui, que vai de A até a casa da avó dele. A resposta correta é ser indo de A até C sem passar por B. Por quê? Porque ele vai andar 1.300 metros. E se ele resolver subir a rua, virar a esquina e ir pela outra rua para chegar na casa da avó, dá 1.430 metros. Então tem uma diferença aí pequena, mas é maior. Acertaram? Agora vamos continuar praticando com mais um exercício falando de lado. Qual é a medida do lado do polígono regular abaixo? Professora, mas não é um triângulo? Sim. Lembra que eu falei que triângulo é um polígono? Regular significa ter tudo igualzinho. Ó, a dica aí, hein? Sabendo que o perímetro é 48 centímetros. Perímetro. Ai, professora, me deu um branco agora. O que é perímetro? Perímetro é a soma das medidas dos lados. Eu tenho 3 lados, então eu vou somar o lado BA, com o lado AC e com o lado BC. E essa soma tem que dar 48 centímetros. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e a gente já volta.
E aí, descobriram quanto que mede cada lado desse triângulo? A dica, esses três lados são iguais. Lembra que eu falei da dica lá do polígono regular? Prestaram atenção? Então, vamos corrigir junto com a professora? Então, aqui, ó, eu tenho o triângulo, ele diz que o perímetro é 48 centímetros. Como eu comentei com vocês, um polígono é regular quando seus lados possuem a mesma medida. Então, o lado AB é igual ao lado BC, que também é igual ao lado AC. Então, esses três lados são iguaizinhos, tá? E perímetro é a soma das medidas dos lados. Lembra as dicas que eu dei antes do intervalo? Se vocês prestarem atenção nisso, acredito que vocês resolveram. Mas como é que resolve? Se os três lados têm a mesma medida, basta a gente fazer uma divisão. Por quê? Porque eu estou dividindo em partes iguais. Se os três lados juntos dá 48 centímetros, para saber um lado, eu vou dividir, eu vou repartir em três partes exatamente iguais, tá? Isso que significa o polígono regular, tá bom? E esse triângulo, eu vou até dar um spoilerzinho aqui, ó. Se chama triângulo equilátero. Equi é igual, látero é lado, tá bom? Então, dividindo 48 por 3, vai dar 16. Tá aqui a continha armadinha aqui para vocês verem como que foi feito, tá? Ah, professora, eu usei calculadora. Legal, pode usar. Mas é sempre importante você saber resolver o cálculo no papel. Então, quando eu dividi 48 por 3, eu descobri que cada lado mede exatamente 16 centímetros. Então, é 16, 16 e 16. Somando, dá 48. Legal? Acertaram? Que bom. Não acertou? Entendeu a correção? Ótimo também, tá bom? Vamos continuar? Bom, a gente já viu os lados, mas o que é vértice? O triângulo é um polígono de 3 lados e 3 vértices. Vértices são esses pontos aqui, ó, tá bom? E eu já dei a dica, identifique os vértices do triângulo ABC. Eu falei que são as pontinhas. Qual é o nome dessas pontinhas? É vértice o quê? Rapidinho para vocês resolverem e a gente já volta. E aí? Essa estava muito fácil, não estava? Diga para a professora. Estava fácil, né? Então, vamos corrigir? Então, lá. Como que é o nome do vértice? Vértice A, vértice B e vértice C.
tá? Então, o nome desses vértices é A, B e C. Se eu tivesse colocado, por exemplo, a letra H aqui, tá? Eu posso usar qualquer letra do nosso alfabeto. Eu chamaria isso aqui de vértice H. Se aqui tivesse colocado a letra G, por exemplo, eu chamaria de vértice G. Então, o vértice é indicado pelas letras. São sempre 3, porque é um triângulo, tá bom? Vamos continuar? Bom, agora a gente vai ver o último elemento do triângulo. Então, a gente já sabe que o triângulo tem 3 lados e 3 vértices. E ele também tem 3 ângulos internos. Interno, professora? Sim, é esse que fica aqui dentro, tá? Então, eu tenho o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. É a mesma coisa que o vértice. Se eu mudo a letra, por exemplo, eu chamo de J, né? Então, seria o ângulo J. Tá? Então, qualquer letra que a gente está utilizando. A gente está usando a ABC por ser as primeiras letras do alfabeto. Vamos continuar? Então, lá, um desafio para vocês. Ó, qual a soma das medidas dos ângulos internos do triângulo abaixo? Como esses desenhos são um pouquinho difíceis de fazer, vocês podem desenhar só o triângulo, tá bom? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar lá no item A e vão somar 100 graus, mais 45 graus, mais 35 graus. Vocês lembram? A gente mede ângulo em graus, né? Então, 10 graus, 20 graus, etc. E eu vou dar uma dica para vocês. Aqui nessa escada, que a gente tem um triângulo ali embaixo da escada, esse ângulo aqui, ó, que é um quadradinho, ele mede 90 graus. Então, se você não lembrava disso, então a prof está ajudando vocês aí, dando uma dica. Então, ali é 90. Então, o que você vai fazer? Você vai somar os ângulos do B e vai somar os ângulos do C. E vai ver o que vai acontecer depois que você fizer essa soma. Eu vou dar um tempo para vocês resolverem e a gente já volta.
E aí, o que vocês perceberam quando você somou os ângulos lá do item A, os ângulos do triângulo do item B e lá do triângulo, lá da escada do item C? O que vocês perceberam? Eu acho que vocês viram alguma coisa interessante acontecendo. Vamos corrigir? Então lá. Item A, 100 graus mais 45 graus mais 35 graus vai dar 180 graus. Precisa somar. Beleza? Vamos ver lá a gangorra. 46 graus mais 46 graus mais 88 graus. Somando tudo isso, vai dar 180 também. E o último lá da escada, que tem o rapaz ali subindo os degraus. 70 graus mais 20, 90. Com o ângulo reto, lembra que a prof deu a dica que é 90 graus? 180. Nossa, professor, é mesmo? Deu tudo 180? Sim. Sabe por quê? A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Não importa, você desenhou, lembra que eu falei que ia ter desenho hoje? Desenho de triângulos, né? Que nós fizemos os desenhos. Qualquer triângulo que você desenhar, tá? Numa folha de papel, na capa de um livro, não importa, lá no quadro, não importa. Se você medir com o transferidor e somar os três ângulos, vai dar sempre 180 graus. Isso é uma característica do triângulo quando a gente desenha ele no plano. Legal? Ó, uma dica aí, ó, guarda essa informação, tá bom? E o que nós estudamos hoje? Nossa, a aula passou rápido, né, galerinha? Nós vimos o triângulo, esse polígono de 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Inclusive a palavra triângulo significa 3 ângulos, né? Então aqui eu tenho, então quais são os vértices? Pontos A, B e C. Lembra da dica da professora? Posso usar qualquer letra, tá? Lados, segmentos AB, BC e AC. Então, onde começa, onde termina. Posso falar BA, professora? Pode, tá? Tanto faz. AB é que eu tô falando daqui de baixo para cima, né? Ou de B até A. E ângulos internos, né? Tem esse chapéuzinho aqui em cima da letra que significa, né? Esse circunflexo significa ângulo, né? Daí, gostaram da nossa aula? Ah, eu espero que sim. Deixa o seu material sempre em ordem, organizadinho, e a gente se vê por aí, tá bom? Até mais, pessoal do sexto ano. Tchau, tchau.